Não estamos conseguindo ouvir o seu áudio. Se conseguir sair e entrar novamente na plataforma igual aquela hora, para conseguir colocar sua apresentação. Professora, não consigo te ouvir nem passa sua imagem. Se você conseguir sair e voltar da apresentação, agora foi sua imagem, professora. Você está conseguindo ouvir? Professora, você consegue me ouvir? Ouvindo. É que Isso, agora voltou. Voltou. Acho que a plataforma deu uma travada, mas agora tá tudo certo. tá. E agora eu vou de novo aqui no menu, compartilhar área de trabalho, é isso? Isso, pode fazer o mesmo processo agora estamos te ouvindo. Tá, tela inteira, é isso? Tela inteira? E agora? Diminui? Tudo bem, Wilson? Alô? Professora, pode começar. Meu vídeo é tão fácil. Estão me ouvindo? Agora tá tudo certo, professora. Você está Ah, conseguindo me então ouvir? estou. Agora eu consigo ouvi-lo, tá tudo bem, tá? Pode começar, tudo certo. Tá, boa noite a todos. É, apesar da alta tecnologia que nós vamos falar hoje, ainda temos esses problemas que geram atrasos, né, e imprevistos como agora. Eu agradeço o convite da professora doutora Grácia Guerra, que pediu que nós abordássemos o tratamento por meio de um dispositivo extracorpóreo chamado ECMO, que eu já vou explicar para vocês o que vem a ser isso, é a membrana de oxigenação extracorpórea, e o seu emprego no tratamento dos pacientes infectados pelo novo coronavírus, né, o Covid-19, o SARS-CoV-2. Eu sou Maria Aparecida Batistão Gonçalves, aí está minha titulação. Eu sou uma das 3 instrutoras especialistas em suporte extracorpóreo de vida no Brasil e sou coordenadora do programa latino-americano de educação da Sociedade Internacional de Suporte Extracorpóreo de Vida.
aqui só para dar uma introdução da visão global, né? O SARS-CoV-2, como vocês já sabem, é um vírus identificado como a causa de um surto da doença Covid-19, que foi detectado pela primeira vez em Wuhan, na China, em 2019. Mas somente em 11 de março de 2020 é que a OMS declarou o estado, né, da pandemia, de pandemia da Covid-19. E o que vem a ser esse termo, né? A pandemia é usado para descrever uma situação infecciosa que ameaça muitas pessoas ao redor do mundo simultaneamente, como todos vocês estão há quase 10 meses, estamos vivenciando isso no Brasil. Né? O primeiro caso foi em fevereiro, mas que realmente aconteceu essa disseminação a partir do final de março, abril. Em 20 de março, então, o Brasil, pela portaria do Gabinete do Ministério da Saúde, número 454, ele declarou o reconhecimento da transmissão comunitária do SARS-CoV-2 em todo o território nacional. E começou a emitir as notas técnicas que está aí ao redor para vocês buscarem se atualizar, porque ela vai mudando, né? Desde março nós já estamos, acho que na 8ª versão. Então, a Covid-19, ela é uma doença causada pelo coronavírus, como vocês já sabem, SARS-CoV-2, que apresentam um quadro clínico que pode variar de infecções assintomáticas, principalmente nos jovens e crianças, a quadros respiratórios graves. E aí que vai fazer a interface com o maior suporte que existe de tratamento para a COVID, quando todas as medidas terapêuticas e de assistência ventilatória invasiva não são suficientes, é que aí que vai entrar a indicação da ECMO veno-venosa. Então, a maioria dos pacientes com COVID, cerca, né, de 70% a 80%, são casos leves. E de 15% a 20% dos casos, pode requerer atendimento hospitalar. Só que isso já mudou, porque agora nós estamos em torno de 30% a 40%, principalmente porque esse vírus foi apresentando mutações, né? Como a da Inglaterra, como a da África e a de Manaus. Mas que já houve muitas mutações, não são só essas três, mas estas três são as mais perigosas, tanto em relação à sua rápida transmissão e poder de transmissão entre as pessoas, quanto à letalidade que ela pode levar. Né? Aí esses pacientes vão apresentar o quê? Uma insuficiência respiratória. E podem necessitar, e hoje é mais que 5%, de tratamento invasivo e não invasivo para esses pacientes. E aí, no começo, se falava, claro, que os indivíduos com comorbidades, como essas doenças que estão aí citadas, os imunossuprimidos, ou vulneráveis a maior risco, né, de internação em um ambiente de terapia intensiva e requerer um suporte não invasivo ou não de assistência ventilatória. Esse é um print que eu fiz da tela do John Hopkins, de hoje, exatamente, acho que tem 30 minutos, para saber o quanto está essa parte em vermelho, o quantos casos nós temos hoje no mundo, que são 103 milhões, não são milhões de pessoas infectadas. Aí, no ranking, o Brasil está em terceiro, mas em termos de óbito, o Brasil está em segundo lugar. Então, é uma pandemia porque se disseminou para o mundo todo. E não preciso dizer que o que nós precisamos é de ter o que a gente fala de imunidade de rebanho. Ou muitas pessoas se contaminarem, e aí vai ficar uma pequena população, e aí fica mais protegido,
ou a vacina, que é o ideal e que essas cepas também não se multipliquem tanto. Posto isso, vou falar que eu não declaro nenhum conflito de interesse, porque nós vamos falar de alguns equipamentos, de algumas marcas, né, que existem no mercado para fazer o suporte extracorpóreo de vida com ECMO. Então, um breve histórico, né? ECMO, né? Membrana de oxigenação extracorpórea, ou ECLS, que é um dos componentes do grupo da SLS, que é suporte extracorpóreo de vida. E aí nós temos alguns marcos históricos, né? Que em 1693, quando houve essa transfusão de sangue humano para uma ovelha, né? E a ECMO, né? Em 1972, Rios e colaboradores fizeram, olha como que era o tamanho da membrana de oxigenação extracorpórea. Aqui era o rotaflow, onde dava as rotações, e aqui o paciente. Então, é uma cânula que drena o sangue por uma veia e retorna por uma artéria, vena arterial, ou drena por uma veia e retorna por outra veia, que é a venovenosa, que foi nesse caso aqui, que foi uma membrana pulmonar da Brayson, que era a marca que existia naquele período. Bem arcaico, mas o paciente sobreviveu. E em 1975, né, 3 anos após, Robert Bartlett, que eu tenho o prazer de ter conhecido no México, estive com ele no Chile em alguns congressos da ECMO a cada 2 anos, ele usou um oxigenador, olha o tamanho desse oxigenador e olha a evolução aqui. Num primeiro recém-nascido sobrevivente pós-insuficiência respiratória, que começou aí, as crianças que tinham aspiração de mecônio. E aqui essa criancinha, né? E ela ganhou, era de uma imigrante mexicana, e ela recebeu o nome da mãe de Esperança. E olha a Esperança aqui em 2014, que ela estava ao lado do Dr. Luiz Fernando Cadeu, que é o presidente de honra da Sociedade Latino-Americana da Suporte Extracorpóreo, e é o nosso coordenador do Centro 276, que é o número que o INCOR recebe na ECMO, né, no mundo todo. Eu vou falar como é que são divididos os capítulos da ELSO, que é a Organização de Suporte Extracorpóreo de Vida, e está ela que bem viva, está bem até hoje. Somente 4 anos depois desse evento do professor Robert Bartlett, teve um estudo em ECMO publicado no JAMA, que falava da efetividade, foi um estudo randomizado, prospectivo, do uso dessa membrana, né, em pacientes com insuficiência respiratória aguda. Em 1989, somente é que foi inaugurado essa organização internacional, que é a ELSO, sem fins lucrativos, é um consórcio de instituições de saúde que se dedica ao desenvolvimento e avaliação de novas terapias para suporte de disfunções orgânicas ou de sistemas do corpo humano, além de também ter os registros que são enviados para lá. Para ser um centro de ECMO, precisa estar afiliado, pagar os royalties e mandar os seus resultados para como está a sua performance, os seus indicadores, além de promover, né, e disseminar programas educacionais de treinamento e de pesquisa. Em 2008, nós tivemos a primeira publicação no Brasil pelo Grupo de Cirurgia Cardíaca do Hospital Instituto de Cardiologia de Brasília, né? Quando foi usado na pediatria. E se nós pegarmos a história da ECMO, ela foi muito usada na pandemia H1N1, em 2009, né?
foi outro trabalho, essa revista que é a maior revista de impacto mundial, que é o The Journal of American Medical Association, que é o JAMA, né? Acho que todos vocês conhecem, que foi a ECMO na síndrome da angústia respiratória aguda, quando chegou ao H1N1. E dos 68 pacientes, que tinham uma idade média de 34 anos, nós tivemos uma sobrevida 75%. Aí essa terapia realmente se consagrou e foi disseminada no mundo todo. Primeiramente, ela veio como uma ECMO, uma membrana de oxigenação extracorpórea, um suporte de vida para a insuficiência respiratória. Depois eu vou falar que ela também hoje nós temos a vena arterial, que é para a disfunção do miocárdio. Aí, relembrando essa triste situação que aconteceu na Boate Kiss em 2010, também quando 240 jovens, né, foram a óbito, né, sendo naquela época a maior tragédia em 50 anos. E que vieram, não sei se alguns, vocês são muito jovens ou se lembram que na época vieram vários especialistas do Canadá, Estados Unidos, e os jovens que foram colocados, né, que inalaram aquela fumaça tóxica, tiveram queimaduras no pulmão. Os que sobreviveram, a maior parte foi o que foi submetido a essa terapia. Em 2014, nós tivemos a ELSO latino-americano, o primeiro congresso foi no Brasil, 2016 no México e 2018 no Chile. O ano passado seria na Colômbia e Bucaramanga, mas infelizmente a pandemia não nos permitiu. Aqui, como ela é dividida no mundo todo, né, são 4 capítulos, a latino-americana, onde nós nos encontramos, a norte-americana, a Euroelso e a Ocean Pacific. Então, ela é distribuída em 4 capítulos, ou 4 polos no mundo todo, tá? Em 2015, vejam bem, saiu da diretriz da American Heart Association para a ressuscitação cardiopulmonar, né? RCP e atendimento cardiovascular de emergência, a diretriz considerava a ECMO, né, na parada cardíaca. E pode, e aqui nós já tivemos uns 5, 6 pacientes que nós ajudamos em parada, que não responderam à RCP convencional inicialmente e foram implantados. Lembrando sempre que tem que ser em ambientes que se pode implantar rapidamente e não só implantar. Eu tenho que ter uma equipe treinada e capacitada para tal. Então, o que é a ECMO? Vocês devem estar me perguntando. Bom, definições, que tipos, o que nós temos? É um sistema de assistência extracorpóreo para oxigenação, tá? Onde que entra o ar, né? O oxigênio que está no sangue. Essa membrana, ou oxigenador de membrana, ele vai remover o CO2, né? E a gente precisa de uma bomba, né? Uma bomba, no caso a mais atual, que é a bomba centrífuga, né? Quando nós tivermos uma falha, né, na pulmonar, ou o nosso coração estiver em falência. Ela pode ser tanto então, para a disfunção choque cardiogênico, disfunção miocárdia, ou eu posso fazer para o tratamento dos pulmões, que pode ser parcial ou total. Então, o coração está aqui, né, nessa membrana de oxigenação, e aqui da bomba é o meu coração artificial. Né? Então, se ECMO é bom? Claro, principalmente na disfunção aguda pulmonar e na disfunção do miocárdio, uma disfunção ventricular importante. Então, alguns conceitos, né?
ECMO, né? Membrana de oxigenação extracorpórea, suporte extracorpóreo de vida. Quando ela é veno-arterial, né? E eu já vou explicar que é fácil de entender, eu preciso, como eu disse para vocês, eu preciso de cânulas, né? De um oxigenador e uma bomba centrífuga. Então, ela vai assistir, quando ela for veno arterial, ela vai promover uma assistência em coração e pulmões. E quando ela for, como no caso que é a indicação para a Covid-19, ela vai promover uma assistência aos pulmões. Ela não cura patologias. O paciente tem uma fibrose cística, por exemplo, ela não vai curar. Ela vai servir de ponte para um transplante, né? E no caso da Covid-19, ela vai descansar o pulmão que está debilitado, vai fazer o trabalho pulmonar até este pulmão se recuperar. Então, são vários conceitos que eu vou falar depois: ponte para a decisão, ponte para a recuperação, ponte para transplante. No caso aqui, é ponte para a recuperação na Covid-19. Bom, ela vai possibilitar o quê? A chance desse paciente, que provavelmente iria a óbito, né, após a deficiência das terapias convencionais existentes. Então, quais são da Covid-19? É a não invasiva, ou ele vai ficar no BIPAP, CPAP, ele vai ficar numa máscara reidalante, ele vai ficar no CANF, que é o catéter de alto fluxo, e quando isso não melhora, ele vai para uma terapia invasiva, suporte ventilatório invasivo. Ele vai pronar, ou seja, né, ficar em decúbito dorsal horizontal, invertido. Para o quê? Recrutar os pulmões, os alvéolos da região pósteros basais. E se não conseguir reverter essa disfunção pulmonar, que nós estamos mais aqui com enfoque pulmonar, mas pode ser para o coração, aí ela está indicada. Então, aqui é a diferença quando eu tenho uma ECMO veno-arterial, né? Então, eu preciso sempre a letra que vem primeiro. É a letra, já vocês vão ver, a ECMO VV. Então, a primeira letra, né? O V quer dizer venosa, sempre vai drenar, ou seja, eu vou ter uma cânula aqui, na femoral, vai drenar, pode ver que está em azulzinho, vai para a bomba centrífuga, depois é que vai para o oxigenador de membrana, que é o nosso pulmãozinho, e o sangue volta oxigenado, mas vai para uma artéria. Então, desculpa, ela é a veno arterial. E quando eu tenho, né, a, desculpa, aqui é a veno venosa, tá? E quando eu tenho a veno arterial, então aqui ela vai voltar numa veia, tá? Acabou pintando errado. Ela drena por uma veia, veia femoral, passa pela bomba centrífuga, vai para o oxigenador e volta para outra veia, tá? No caso aqui é uma canulação periférica que pode ser feita à beira-leito, tá bom? Ela podia ir para outra veia aqui, fêmuro-femoral, poderia ser fêmuro-femoral. Então aí a decisão da escolha, aqui ela está voltando aonde? Na artéria, na veia jugular direita e está drenando pela femoral direita. No caso da veia arterial, né, ela vai drenar, então sempre o V é de venoso por uma veia, tá aqui, tá? Vai lá, aqui é o CardioHelp, que é um console mais sofisticado, que só tem 4 no Brasil, 2, 3 estão no AIS, tem um no Sírio, porque ele é muito caro, em torno de 700 mil, e isso é uma tecnologia avançada que se usa no transporte e também já fica lá à beira-leito. Vocês vão ver os outros componentes que eu vou mostrar, eles são os mais utilizados e não tem essa tecnologia aqui.
Então, aí ele vai para o oxigenador, né? Remove as toxinas, né, que são liberadas, as interleucinas, né, que é uma grande cascata de processo inflamatório que existe na Covid-19, as citocinas, interleucinas, remove o CO2 e vai um sangue oxigenado para o paciente, tá bem? Então, como eu falei, o que nós precisamos? Né? Quais são os componentes? Eu preciso de um acesso vascular ou técnica de Selge percutânea, que é feita à beira-leito, e ela pode ser central. Quando é central, é mais para os pacientes com disfunção do miocárdio. Tá? No caso da COVID, é periférica. Mas também alguns pacientes que têm disfunção do miocárdio ou ventricular, eles podem usar periférica. Mas é só para vocês saberem que eu posso ter uma canulação, né, o acesso vascular, como está aqui, percutâneo, tá? Ou posso ter central. Nós precisamos de um oxigenador de membrana, que vai fazer a difusão. Nós precisamos de uma bomba centrífuga, no caso está aqui acoplada atrás desse alta tecnologia, e eu preciso do quarto componente, que são os tubos, né? Os tubos e conexões. Então, aqui está a diferença de quando é um e de quando é outro. Recapitulando, né? Eu tenho um sangue, né? Que drena pela veia, como vocês estão vendo aqui, a femoral direita, então sempre venoso, por isso que vem o V, né? No caso aqui é uma veia arterial. Como você sabe, Cida? Porque aqui está retornando uma artéria, estou até mostrando para vocês. Então ele drena, vem para a bomba centrífuga, tá? Ejeta, e aqui no Rotaflow eu vou dar aqui tantos litros que eu quero de débito por minuto, vem para membrana de oxigenação, o nosso pulmão artificial, remove todas as impurezas e volta para a artéria. No caso aqui é uma vena arterial. E aqui eu já vou falar desses outros componentes que esse é o Rotaflow, né? Que vai, onde nós vamos colocar todos os parâmetros que nós desejamos nesse paciente. Bom, o tempo limite de ECMO necessário é determinado se não tiver complicações. É claro, esse paciente ele vai estar anticoagulado. Uma das principais complicações é o sangramento. Principalmente pode levar ao sangramento cerebral. E aí é um dos indicativos, né, se ele tiver esse sangramento difuso cerebral, morte cefálica, de retirar da terapia. Quanto maior o tempo, claro, maiores as complicações. Maior tempo de terapia e menos complicações nós temos na ECMO-VV. Tá? Então, quando eu tenho um paciente com Covid-19 que está em ECMO, como nós temos 2 hoje, nós sabemos que é um processo muitas vezes demorado, não precisa ter pressa para tirar, enquanto o meu circuito estiver ok, não tiver trombos, não tiver nada desgastado, saturado na membrana, que é o pulmão artificial, nós podemos continuar com esse paciente em ECMO sem ser necessário trocar a membrana, porque infelizmente eles não vendem separados. Quando nós compramos, é esse conjunto todo aqui que custa muito caro. Então, eu posso ter coágulos da membrana e essa membrana não se tornar pérvia depois de 2, 3 semanas. Então, por isso que esse paciente tem que ficar com uma anticoagulação, né? E a gente anticoagula com heparina e controla os exames laboratoriais, TCA, tempo de coagulação ativado, que deve girar em torno de 180 a 200 segundos, o fibrinogênio, o dímero-D, e principalmente, né, se o hospital dispor do antes 10A, excelente. Né? Então, aqui foi aquele conceito que eu passei para vocês. Quando é de utilizar? Então, é a ponte que a gente fala, a ponte para recuperação.
na Covid-19 não é ponte para transplante, é ponte para esse pulmão descansar e recuperar. Então, a venovenosa é indicada para os pacientes infectados com SARS-CoV-2, a Covid-19. Ponte para transplante. Então, ele tem uma fibrose cística importante, ele tem uma patologia pulmonar importante. Então, é indicado como ponte para transplante ou uma disfunção ventricular, ou quando esse coração tiver parado e não responder também, né, não é depois de 30 minutos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, parada após 15 minutos já é chamado time de ECMO. Então, eles consideram desde 2015, pela diretriz, essa possibilidade. E aqui, então, só para vocês entenderem, depois de estudar um pouquinho, claro que eu estou dando só uma pincelada. O curso que nós fazemos é um curso bastante intenso de informações, com muito mais informações. Eu só estou dando assim um embrião para vocês que vai ser gerado aí conceitualmente quanto a essa terapia, né? E realmente teria que ser 4, 5 dias para tentar começar a compreender. Então, é apenas uma sementinha que eu estou colocando para vocês do que existe de mais avançado e é caro. Como o SUS não cobre, é uma terapia que alguns hospitais que dispõem de fundações ou auxílios conseguem. Mas agora, na Covid-19, a venovenosa está sendo paga pelo SUS, mas não é o que se gasta. Para vocês terem uma ideia, não vou falar de preço, mas um kit que a gente fala, o PLS é o infantil, menor que 10 quilos, e maior que 10 quilos é o BLS, ele custa mais de 20 mil reais. Então, a ECMO é uma oxigenação que vai ser ofertada, né, para o paciente por um circuito extracorpóreo. Então, vai retirar esse sangue, drenagem, como eu falei, de uma veia que vai para uma bomba, para um oxigenador. E ela pode ser, novamente, para um suporte cardíaco ou pulmonar. E o SLS, quando você coloca ECMO, SLS. SLS é porque é um suporte de vida extracorpóreo. Mas não tem só a ECMO. Existem várias modalidades de assistência mecânicas extracorpóreas utilizadas para suporte cardíaco e pulmonar. A ECMO, lembrando, ela tem que ter um oxigenador. E tem suporte de vida, SLS, como outros que só vai usar o quê? A bomba centrífuga, né? Uma Centrimag, por exemplo. Então, quando eu falei conflito de interesse, é por isso, porque nós estamos falando de algumas marcas, o Thunder Heart, ou Berlin Heart, e assim por diante, HeartMate, que são dispositivos de suporte de vida extracorpóreo, né? Indicações absolutas são poucas, né? Mas principalmente, como eu disse, na disfunção orgânica pulmonar e cardíaca, onde as terapias convencionais não são mais responsivas pelos pacientes. Risco de morte, risco de complicações, constante evolução, aplicação mais liberal e, é claro, o centro não é só o médico que precisa passar e entender, ele tem que ter uma equipe capacitada. E aqui algumas contraindicações que lesão, claro, neurológica grave, doença irreversível, terminal, claro, está contraindicado. Um outro conceito importante, né, que por isso a enfermagem entrou e até houve muito aqui no nosso instituto e no Círio, no Einstein, a equipe de enfermagem está muito forte dessa terapia. E houve um conflito até com a perfusão, pela própria perfusão
que achavam que, como eles conduzem a SEC, que a ECMO também teria que ser deles. Pode ser deles, mas o enfermeiro hoje é que fica com essa terapia. E a diferença, ECMO não é igual a SEC, que é a circulação extracorpórea, que é utilizada na cirurgia cardíaca, que requer este tipo de procedimento. Para isso que a gente precisa ter no hospital que for fazer essa terapia, alguém que seja especialista. Então, existe essa diferença. E é muito importante, tá? Que vocês guardem. Na SEC é um desmame rápido, na ECMO é um desmame lento, né? Ele é importante a função de todos os sistemas, o paciente não precisa fazer uma hipotermia profunda, como na SEC, o suporte é parcial e na SEC o suporte é total. Bom, o circuito da ECMO, qualquer que seja, se é da Livanova, se é da Nipro, se é da Maqueget que nós usamos, se é da Soren, eles são desenhados para segurança. Mas nós sabemos que os componentes mecânicos podem falhar, né? Então nós precisamos, o hospital que vai fazer, ele tem que ter um backup. Porque se acontecer alguma pane, ele tem o hand crank que eu vou mostrar, que é a bomba manual, mas ele não vai ficar o tempo todo girando na bomba manual. Eu tenho que ter um backup sempre. E quem for operacionalizar, conduzir esse procedimento, ele precisa ter uma visão geral dos componentes do circuito, saber os princípios e a função. O que eu falar aqui é exatamente isso, não é suficiente. Você precisa estudar, você precisa entender um pouco de física para entender todos esses componentes, né? Aqui são os tipos de cânulas, então vou começar com o acesso vascular. As cânulas arteriais são mais curtas, as cânulas venosas são mais longas, tá? Sempre pensar que eu como que e dá para ver, não só porque está em azul, mas você precisa reconhecer que as cânulas venosas de drenagem, né, ou de drenagem, elas são mais longas. A cânula de retorno ela é mais curta, mesmo que ela seja uma venovenosa, como aqui, ela é mais curta. Por exemplo, vai voltar pela subclávia ou pela jugular direita, geralmente jugular direita ou fêmur femoral. E arterial. Arterial, vou usar uma cânula, se for femoral, mais longa para drenar, e uma arterial para o retorno. Então, depende qual que eu vou usar. Se é uma ECMO vena arterial, disfunção ventricular, falência do coração, ou se é por uma disfunção pulmonar, falência do pulmão, ok? Aqui, mais detalhado, o nosso oxigenador de membrana, tá? Aqui a bomba e assim que vem, o descartável. E aqui no paciente, olha. Então, o sangue drena, né, venoso. Aqui é uma bomba que centrífuga. Aqui é um sensor de fluxo, que lá quando eu mostrar o display do equipamento, dá para ver se as rotações que eu estou dando, quanto que está ofertando de débito cardíaco para o paciente. Aqui eu tenho uma pressão negativa, aqui depois da bomba é uma pressão positiva, entra no oxigenador e sai e vai para o paciente. Então, aqui está aqui atrás, depois eu vou mostrar com mais detalhe, é a bomba manual. Caso tenha alguma falha aqui, ou no rotaflow, ou na bomba, uma pane elétrica, caiu, o seu gerador não entrou, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer esse trabalho manual para não parar a terapia. Então, existem várias marcas no mercado, tá? Aqui é a Centribag, aqui é o da Soren, Livanova, aqui é o da Baquet, aqui é o CardioHelp, que eu falei que é aquele que faz transporte, mede todas as pressões, não precisa ter tantos componentes. E aqui, olha, aqui é onde a gente começa com 1.200 rotações,
Aqui nesse paciente tá dando, são 4.100 rotações por minuto e ele está dando aqui 6 litros e 100 ml por minuto, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, aqui tem da Middles, né? Tem da Sorey, né? Da Medtronic, da Toric Pad Mag, vários modelos no mercado. Mas, basicamente, eu preciso disso. Eu preciso de um Rotaflow, que é o equipamento, que vai me dar as rotações, tudo. Eu preciso de uma bomba, né? Tá aqui a bomba. E eu preciso do oxigenador, né? Claro que cada oxigenador, o que não pode acontecer é isso, ó. Daqui é plasma que está vazando pela membrana de aeração, tá? Este é o quadrox, esse é o pediátrico, esse é o adulto que nós usamos aqui. Então, esse é o oxigenador de membrana, e aqui eu estava falando dos consoles Rotaflow e do tipo de bomba, né? A mais utilizada é a bomba centrífuga. E aqui são os oxigenadores de membrana. Então, novamente, eu preciso de um acesso vascular, eu preciso de uma bomba centrífuga, eu preciso de oxigenador de membrana e eu preciso dos componentes. Os componentes são todos esses tubos aqui, olha. Ó, são tubos, né? Já vem montado o circuito, mas que eu posso customizar. Colocar aqui o que a gente chama de pigtail, ou seja, para medir as pressões pré-membrana, pós-membrana e depois a transmembrana, para eu colocar uma terapia renal substitutiva, é aqui na zona de segurança que nós vamos colocar, ou mesmo infundir heparina. Mas quanto menos mexer nesse circuito, melhor. Mas os componentes são isso, são os tubos e conectores, conexões. Basicamente é isso. Tá? Aqui é o que eu falei, que a gente chama de hand crank, ou bomba manual. Quando houver, novamente, falha do motor, né? Falta de bateria, e tem que estar sempre assim num local de fácil acesso no carrinho. Então, é uma das funções nossas quando a gente faz a checagem do circuito. Se tiver uma pane, eu tenho que pensar o paciente, colocar aqui para o manual, tirar ele de ECMO. Então, tem que estar sempre de fácil acesso e depois retornar ele para ECMO. Então, nunca a gente tira para o manual sem retirar o paciente da assistência. Então, quando eu vou retirar o paciente da assistência, eu pinço primeiro o lado arterial e depois o venoso. Quando eu vou retornar, ao contrário, eu vou dispensar o lado venoso e lentamente o lado arterial, que dá tempo de eu ver se tem ou não qualquer bolha. Mas essa membrana aqui é muito boa, que ela tem a capacidade de tirar o ar aqui por baixo, tá? Outra coisa importante é que esse sangue tem que ficar aquecido, né? E por isso ele tem um trocador de calor. Eu vou pular aqui já para o aquecedor, né? Ele vai, importante saber o nível de água. Aqui você seta a temperatura que você deseja e que está aqui e a temperatura que ele está apresentando, as conexões que tem que estar bem coaptada, segura, e ele não dispõe de bateria. E se de onde que ele vai ficar? Ó, é aqui, ó. Aqui está, então é uma água que fica circulando, não entra em contato com o sangue, passa por fora e esse sangue vai entrar sair, vai ficar extracorpóreo e vai ficar numa temperatura ideal para retornar. Quando é criança, então isso tudo são os componentes do circuito, tá bem? Aqui, ó, o hand crank está aqui, então tá de fácil acesso. Se eu tiver uma falha, claro que está clarinho assim, porque é das nossas aulas de simulação. Procurei não trazer foto de paciente, porque se estiver gravando, isso pode ter direitos autorais e até complicação. Quando é criança, esse fluxo não ir muito rápido, tem essa pinça, que é a pinça de Hoffman, aquela pinça que muitas vezes é usada e compra na casa de ferramentas, tá? Essa do que a gente trouxe quando foi para o exterior, mas no Brasil tem pequenininhas ou maiores. A ponte é usada
em crianças menores de 10 quilos, porque a gente fala de ponte, porque a gente aumenta o componente do circuito, então é um Y, e a gente aqui titula para fazer uma certa recirculação e não retirar tanto volume e também não infundir um grande volume na criança. Tem o SWIP, né? SWIP e o FO2, então naquele oxigenador vai estar acoplado um blender, que está aqui, que vai dar FO2, que vai estar ligado lá na sua válvula redutora de oxigênio e na válvula redutora de ar comprimido. E aqui somente é o fluxômetro de oxigênio, né, que a gente fala que é o fluxômetro de gás, tá bom? Essas conexões vão estar junto lá no oxigenador de membrana e eu vou dar FO2 que eu quero para aquela membrana. Então, o paciente pode estar no meu FO2 que ele fica numa ventilação mecânica protetora, hipoventilação, como da SARA indicada, com baixo volume corrente, uma PIP não tão alta e uma F para esse pulmão repousar. Então, lá pode estar no ventilador 40% e aqui vai estar 80%, ou dependendo da necessidade, pode estar 100%, porque está oxigenando aonde? Aquele oxigenador extracorpóreo, que é o pulmão artificial. Então, o pulmão do paciente vai estar, por isso que ele é sedado, curarizado, o paciente vai estar repousando o pulmão. Quem vai fazer o trabalho todo é o oxigenador. Então, aqui é alimentado, né, o FO2 e quantos litros de oxigênio também à parte eu estou dando para esse paciente. Aqui eu já falei que o CardioHelp é um sistema compacto para transporte, que tem acho que 5 no máximo no Brasil ainda. E antes de iniciar a ECMO, tem que sempre avaliar, né? Para que eu vou utilizar, no caso aqui, né? Para os nossos pacientes acometidos de infecção pela Covid-19, o SARS-CoV-2. Que tratamento nós vamos promover esse paciente, né? Avaliar se ele tem uma coagulação importante, um distúrbio de coagulação. Eu acho que vai ser benéfico ou não. Se ele já tem uma disfunção renal, então a gente já instala uma terapia renal substituta no circuito da ECMO, tá? E o status neurológico desse paciente, obviamente, é muito importante, tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha que falar com vocês, e eu agradeço. Vocês podem me acompanhar pelo Instagram, Cida Batistão, e sempre estou divulgando essa terapia e os cursos que nós fazemos, não só aqui no INCOR, mas também pela anestesiologia, lá da Marquê, cursos de pequena duração ou de maior duração, como queira, tá? Eu acho que eu estou no meu tempo, eu comecei 18h22, né, 30 minutos, já são 19h04. Muito obrigada, viu? Obrigada, Grácia. Tá? E eu posso depois responder pelo chat, tá bom? É isso, né?